Jesus Cristo é meu Deus, único caminho, meu Deus. Jesus Cristo é meu Deus, Ele lavou meus pecados. Jesus Cristo é meu Deus, escuridão cai em seu nome. Jesus Cristo é meu Deus, Rei dos reis que proclamarei. Jesus é Cristo. O caminho da cruz para confessar e seguir a Cristo. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, versículos 29 e 34. Jesus foi com seus discípulos para várias aldeias na região de Cesareia e Filipe. Enquanto ele ia, Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem João Batista, outros dizem Elias e outros dizem um dos profetas. Jesus perguntou novamente aos seus discípulos: então, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu à pergunta de Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Depois de ouvir a confissão de fé verdadeira de Pedro, Jesus falou muito claramente aos seus discípulos: eu irei a Jerusalém e sofrerei muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, e serei crucificado, e no terceiro dia ressuscitarei. E Pedro segurou Jesus e disse: Jesus, isso não pode ser. Mas Jesus olhou para Pedro e o repreendeu severamente. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Você não tem em mente as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. E depois Jesus disse algo importante aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que Jesus disse isso a Pedro? Pedro confessou claramente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com o passar do tempo, Pedro se tornou mais covarde e fraco. Ele continuou cometendo erros enquanto seguia Jesus. Pedro até fez uma tarefa para Satanás. Então Jesus repreendeu Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás. Depois disso, Pedro ficou tão desanimado e seguiu Jesus em um estado de fraqueza espiritual e desamparo. No final, ele acabou fugindo diante da cruz de Jesus. Mais tarde, Pedro ouviu que Jesus havia ressuscitado dos mortos, mas ainda insistiu em viver como pescador. Pedro fez a confissão de fé correta. No entanto, temos o pecado original em nossos corpos. Portanto, se não percebermos que há um diabo que está constantemente me arrastando de volta ao meu antigo ser, não temos outra escolha mas ser como Pedro. Então devemos abrir nossos olhos espirituais para ver a escuridão dentro de nós, usando a palavra de Deus como um espelho. O humano original criado à imagem de Deus é um ser espiritual dotado do sopro de Deus, o Espírito de Cristo, um torrão de bênçãos que conquista e governa sobre este mundo. No entanto, antes da criação, Satanás, o diabo, trouxe a escuridão, caos e vazio quando caiu nessa terra por ser contra Deus na forma da antiga serpente, o grande dragão, e enganou o mundo inteiro, aparecendo em Gênesis 3. Eva foi enganada pelas mentiras de Satanás, o mentiroso e o pai da mentira que planejou tudo isso.
claramente Deus disse: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. No entanto, o diabo tentou Eva como uma mentira, dizendo: mesmo se você comer dela, não morrerá. No final, Eva desobedeceu a Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e deu a Adão. Então, nossos espíritos foram completamente separados de Deus e se tornaram mortos. Nós nos tornamos filhos do diabo, lutando com fardos pesados, sem alegria ou liberdade. Além disso, por causa do diabo, infortúnios, maldições e desastres continuam a vir sem razão. Vivemos em um estado de morte, sempre nos pensamentos carnais que são inimigos de Deus. Para resolver todos os problemas da humanidade, o próprio Deus se fez carne e veio entre nós. O Messias Jesus Cristo, a descendência da mulher de Gênesis 3,15, esmagou completamente a cabeça de Satanás. Gênesis capítulo 3,15. Descendente da mulher, Jesus Cristo completamente esmagou a cabeça de Satanás. No momento em que aceitamos Jesus Cristo de Gênesis 3,15 como nosso Senhor, nos tornamos filhos de Deus, libertos da lei do pecado e da morte. Deus nos escolheu e nos chamou. Então devemos responder a Deus todos os dias: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora vamos confessar o milagre dos 7 segundos. Jesus é o Cristo. Eu sou o Filho de Deus. Todos os problemas acabaram. Satanás saia, cheio do Espírito Santo. Evangelização mundial. Até os confins da terra, serei sua testemunha. Na escritura de hoje, Pedro confessou que Jesus é o Cristo. No entanto, Pedro não seguiu o caminho de tomar a sua cruz que quebra o seu antigo ser. Se você confessou que Jesus é o Cristo, você deve sempre escolher o caminho da batalha espiritual para expulsar os espíritos imundos do seu corpo e destruir as obras do diabo, porque Jesus é o verdadeiro sacerdote que veio como o substituto na cruz em meu lugar. Porque ele veio como o verdadeiro profeta, o caminho para encontrar Deus, a verdade e a vida, e o verdadeiro Rei Cristo que destruiu as obras do diabo. Se conhecem e confessam quem é Cristo, eu os abençoo em nome de Jesus Cristo para segui-lo na batalha espiritual de negar a si mesmo e tomar sua cruz. Deus Todo-Poderoso, obrigado por me fazer saber quem é Cristo por meio da adoração e fazer uma confissão correta de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Encha-me com o Espírito Santo para que eu não fique preso pelas palavras de Satanás, mas escolha a guerra espiritual para ser a cimeira espiritual da evangelização mundial que segue a Cristo. Rezo em nome de Jesus Cristo. Amém.